Olá pessoal, bem-vindos ao Clash Vlogs, meu nome é Eduardo e hoje eu tô aqui para falar dos motivos que me levaram a escolher o DJI Flip ao invés do DJI Neo. A comparação é justa porque eu creio que ambos os drones cabem na mesma categoria, que é de selfie drones. São drones que literalmente voam sozinho. Se você quiser, você não precisa usar celular, você não precisa usar controle. Já colocando um disclaimer aqui, avisando que eu não tenho Neo. Eu quase pensei em comprar um Neo só para fazer teste para o canal, mas isso vai contra uma regra que eu impus a mim mesmo, que é a de não comprar equipamento só para testar. Todo equipamento que eu compro no canal, eu compro com consciência que eu sei que eu vou usar, é algo que eu quero usar. E o Neo infelizmente não cabe nessa categoria. É um drone que eu compraria só para teste. E eu acho que gastar um dinheiro desse só para fazer conteúdo não compensa. Se a DJI quisesse me mandar um para testar, com certeza eu aceitaria, mas eu acho que eu ainda estou longe disso, então bora lá pro vídeo. Eu vou começar falando do motivo principal de eu não ter comprado o Neo, que é a câmera. A câmera do Neo, embora filme em 4K 30 fps, ela tem um sensor muito menor que a câmera do DJI Flip. Eu lembro que eu fiquei muito animado quando saíram os vazamentos do DJI Neo e eu entendi exatamente o que a DJI estava fazendo. Ela estava criando um mini drone para competir com o Hover Air, que era um dronezinho que estava fazendo o maior barulho na internet, que era um selfie drone, mas que tinha uma qualidade de imagem muito ruim. Se não me engano, foi um dos primeiros selfie drones que já saíram. Então a DJI correu atrás e fez o DJI Neo. A Hover lançaria o Hover Air Max, que é um dronezinho bem pequeno, também selfie drone, mas com mais capacidades e que filma até 8K. Então eu fiquei muito animado quando eu vi as imagens do Neo, porque era um drone que teria uma imagem melhor do que o Hover Air, 4K a 30 fps, que para mim tá ótimo, e que seria pequeno o suficiente para levar no bolso e com as funções de voos autônomos e você poder controlar com o RC3 e de ter todas essas opções de controle. Isso para mim até chegar o dia da data do lançamento oficial e eu ter mais uma vez a lição de que expectativa e realidade são coisas completamente diferentes. Quando saíram as resenhas oficiais do Neo, eu vi que a câmera não era nada daquilo que eu estava esperando. Eu estava esperando uma câmera que chegasse no nível de um DJI Mini 4K, por exemplo, que é uma câmera muito boa e bem melhor que a câmera do Neo, diga-se de passagem. Por quê? Porque o sensor é maior. O sensor é muito importante quando se trata de câmeras. O Neo tem um sensor de meia polegada e o DJI Flip possui um sensor de 1/1.3 polegadas, ou seja, bem maior que o sensor do Neo e exatamente o mesmo sensor que está no DJI Mini 4 Pro, que até então, a data que eu tô gravando esse vídeo, é o melhor sensor que você pode encontrar em um drone mini. E o sensor é muito importante. Eu sou muito leigo nessa questão de câmera, mas eu entendi que quanto maior o sensor, mais luz ele consegue capturar na câmera. Então muito mais informação ele vai conseguir capturar. O 4K em si não importa tanto, mas já o sensor importa muito mais. Com o sensor maior você tem muito mais luz, muito mais informação e uma imagem muito melhor. Sem falar que o Flip grava a 60 frames por segundo em 4K e no formato D-Log-M, que é o meu formato favorito de filmar porque eu posso fazer a colorização depois. Mas o Flip também tem uns ajustes que você pode fazer para melhorar a imagem. Quando você conecta ele a um controle, você tem a opção de diminuir a nitidez e a redução de ruído. E fazendo isso, você melhora muito a câmera do Neo, mas não ao ponto de chegar na qualidade da câmera do Flip. Sem falar que o modo noturno do Flip também é muito melhor que o modo noturno do Neo. Por ele não ter um gimbal de 3 eixos, ele depende muito da estabilização eletrônica. E para você ter uma estabilização eletrônica boa, você precisa de muita luz. Então o Neo sofre bastante em filmagens noturnas. Agora vamos falar das semelhanças. Ambos os drones são drones selfies, que são esses drones que voam sozinho, vão ter funções automáticas, que você não precisa de controle, você não precisa de telefone, se quiser, para voar. Eles literalmente vão te seguir, vão fazer órbitas automáticas. E o Neo também tem essas funções. Só que em alguns comparativos ficou provado que o Flip segue muito melhor do que o Neo. Ambos os drones você pode voar com o RC2, o RCN3, ele vai funcionar, o Flip vai voar de forma panorâmica, do mesmo jeito que o Flip, mas com uma desvantagem. O Neo não tem um gimbal de 3 eixos igual o DJI Flip. Aqui, se vocês perceberem, eu estou mexendo no drone
e o gimbal fica paradinho ali. E por que que isso importa? Porque o flip consegue estabilizar a imagem muito melhor que o Neo. Mesmo quando ele está com vento, mesmo quando ele está enfrentando o vento, o gimbal fica estabilizado. Já o Neo não. Se tiver muito vento, a imagem não vai ficar tão estabilizada quanto a imagem do flip. Agora, um problema que os dois drones têm, mas que é um pouquinho pior no Neo, que é a resistência a vento. O Neo ele tem nível 4 de resistência ao vento, já o Flip tem nível 5 de resistência ao vento, igual ao DJI Mini 3, ao Mini 4 Pro, etc. Mas na prática é um pouco diferente. Por causa desse formato e por causa desses protetores de hélice que mais parece uma roda de bicicleta, o Flip não enfrenta vento tão bem quanto o Mini 3 ou o Mini 4 Pro. Mas a resistência que esse carinha tem aqui contra o vento é muito maior do que a do DJI Neo. Eu já vi histórias de terror aí do Neo, que o pessoal tava lá voando ele e o drone simplesmente dá o famoso e terrível fly away, que é quando o drone simplesmente resolve ir embora. E isso acontece, eu acredito, que é pelo fato do Neo não ter essa resistência ao vento. Ele é um drone muito pequeno, ele é um drone feito para voar muito perto de você. Já esse aqui dá para ir um pouquinho mais longe. Uma coisa que o pessoal tem me perguntado é, pelo fato do Neo ser um drone menor, se ele não seria melhor para gravar em interiores. E aqui a gente chega numa vantagem que o Neo tem sobre o Flip. O Neo você pode voar ele em modo FPV. Você pode comprar o kit com o goggles e o motion controle, e ele também funciona com o controle FPV da DJI, que é o RC3. Então aqui tem uma bifurcação. Por causa do sensor do Flip ser maior, ele faz imagens melhores em ambientes fechados. Eu já usei esse drone para fazer propaganda para uma loja de móveis daqui de Pouso Alegre. E voando dentro da loja ele se comportou muito bem, porque o lugar estava muito bem iluminado, embora não tivesse satélite. O lugar tinha luz suficiente para manter o Flip travado no ar, e embora ele não seja tão pequeno, eu acho que a imagem do Flip fica muito melhor do que a do Neo. Inclusive ele grava também na vertical, mas em 2.7K, o que para rede social é ótimo, já que a maioria das redes sociais, TikTok, Instagram, eles não aceitam vídeos acima de, eu acho que Full HD. Então, embora o Neo tenha essa vantagem, eu ainda prefiro o Flip para voos em lugares fechados. Se bem que a gente sabe aqui que o melhor drone para isso não é nenhum dos dois. O melhor drone para voar em ambientes fechados ainda é o Avata 2. Mas aí a gente está falando de outra categoria de drone. E agora vamos falar de uma das partes mais importantes, que é o preço. Sim, o Flip é mais caro que o Neo. Você pode comprar um Neo sozinho por menos de R$2.000, mas para você comprar o Neo sozinho não compensa. Ele vem com uma bateria e não vem controle nenhum. Então você vai estar limitado a fazer os voos automáticos e alguns voozinhos ali usando o celular. Mas como ele não usa GPS para esses usos com o celular, o alcance dele é muito pouco. Ele usa Wi-Fi, se não me engano. Já o combo Fly More é um pouquinho mais caro. Eu acho que chega ali aos R$3.000, R$4.000. Daí você já tem o controle, que é o RCN3, e você tem 3 baterias. E isso é fundamental, porque a bateria do Neo dura muito pouco, ela dura coisa de 12 a 15 minutos. Já a bateria do Flip, ela dura entre 22 a 25 minutos. Então ele tem uma autonomia muito maior de bateria do que o Neo. Lógico que essa parada de bateria depende muito das condições de voo, de vento, etc. Mas eu acho que esse combo com as 3 baterias, se você quer comprar um Neo, é fundamental, porque senão você vai ficar na mão. A duração da bateria é muito curta, então você vai precisar de mais do que uma bateria. Já o Flip, eu nunca precisei de mais de uma. Eu quase comprei o combo com as 3 baterias, mas aí ia ficar muito caro e eu resolvi não comprar. Mas coloque aí nos comentários, qual drone você prefere? Eu sei que a maioria esmagadora vai falar o Neo, e eu entendo, mas diz pra mim, quais são as razões que fazem vocês escolherem ou o Flip ou o Neo? Deixa aí nos comentários, bora começar um diálogo. E é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aquele joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!